Economia agropecuária impulsiona outros setores no Brasil. Especialistas salientam a conexão existente entre momentos positivos do setor primário e números positivos nas economias locais e nacional também. Vamos então falar ao vivo com o economista da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Tarcísio Mineto. Bom dia, Tarcísio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, estamos aí mais uma vez e estamos sempre à disposição. Nós também. Bastante interessante a gente trazer em pauta aqui esse assunto, porque nós acabamos de acompanhar toda essa retomada, em relação à Expo Inter, por exemplo, com números bastante impactantes e impressionantes e que mostraram o retorno, a postura e todo o trabalho que o setor agro vem desenvolvendo e como os produtores estavam sedentos também para que isso ocorresse de maneira totalmente respeitando todas as regras, medidas sanitárias, mas foi um ponto importante para realmente dar esse start para as questões de feiras e eventos que acontecem no agro pelo Brasil, Tarcísio? Exatamente isso, falaste bem, foi uma feira da retomada e uma feira em um ano em que nós passamos aí mais de em torno de 15 meses ou mais convivendo com a Covid, e o mundo todo, Hoje a circunstância do mundo econômico e as relações, ela é globalizada. E na feira não foi diferente. Essa relação interna do Rio Grande do Sul com a feira deu uma avaliação dessa retomada e também da perspectiva dessa conexão do setor agro na inter-relação com os demais setores da economia, que isso é fundamental dentro do contexto de retomada, por exemplo, do crescimento econômico, que isso é forte. Nós vimos lá na feira mais o pessoal da linha amarela, por exemplo, das máquinas, tem uma entrega retardada em função do momento da economia nacional e também dos fornecedores para o ano que vem. E assim, tem uma preocupação do setor, por exemplo, na logística de entrega em relação aos insumos, para chegar até a lavoura na formação da nova safra 2021-22. Então, o setor agro é um setor pujante, que tem essa relação forte com os demais setores da economia, nessa conexão, como você falou, e é importante. O mundo todo está tendo essa retomada. Então, a expectativa é importante e é positiva para que o setor possa ter sustentabilidade na produção, e sendo o Brasil um player enorme aí em termos de disponibilidade de produção, seja na parte de grãos ou seja na parte de proteína animal. Perfeito, Fazendo toda essa relação entre o setor, o segmento agro, com esses outros setores, a gente acabou de acompanhar aqui, por exemplo, esse grande impacto, nas exportações, nos embarques de café, por exemplo, com queda de 25% no mês de agosto, frente a principalmente a entrave logístico, questões aí mais portuárias, falta de contêineres, ou seja, o agro também ele tende a dialogar cada vez mais num ritmo mais intenso com todos esses outros elos, participantes efetivamente do nosso setor, que é a infraestrutura, a logística, a questão da economia também, ou seja, esse diálogo tende a ficar cada vez mais importante, entre o setor agro e esses outros segmentos que acabam sustentando também o setor? Exatamente isso, essa conexão, essa relação, por exemplo, das exportações. Claro que no decorrer de 2020, no primeiro semestre de 2021, sim, tu pega aí o segmento, por exemplo, da área de soja, aí, o Brasil é um grande exportador, na área de proteína, então é um grande fornecedor para o mundo. Então, essas relações dos demais setores, seja de infraestrutura, seja na parte de energia, seja na parte de fornecimento de insumos, nessa relação logística, na relação de máquinas e equipamentos, enfim, tudo se relaciona ao agro dos demais setores, se for pensar de uma forma bem serena, dessa relação e conexão. Então, o agro, tendo uma oportunidade e tendo resultado e sustentabilidade no processo de produção, no mundo dos negócios, com certeza quem ganha com isso é toda a economia. As pessoas que vivem no centro urbano, a tendência é ela ter uma oportunidade maior de trabalho,
tendo trabalho vai ter renda, vai ter consumo, e consumo, fundamentalmente na segurança alimentar, vem do agro como um todo, isso dinamiza. Os outros setores da economia, pega a construção civil também, o agro tendo uma pujança, um resultado interessante, o que acontece? Vai ser adquirido mais apartamentos, não só pelos produtores, mas sim com a sociedade toda, dinamizando a economia como um todo. Então, o agro, sim, é preciso que aí essa conexão também seja relação do setor privado, relação com os governos, dessa importância dentro do contexto da economia como um todo no Brasil. E o Brasil é um país com essa capacidade enorme. Haja visto que nós temos aí um faturamento nesse 2021, agosto, passando de 1,1 trilhão de reais no valor bruto da produção brasileira. O agro representa 26,6% do PIB brasileiro. Em torno de 40% no mês de agosto, agora ficou 40% das exportações, já foi 49% em períodos anteriores. Então, essa pujança e essa representação econômica nessa inter-relação, não é o setor primário e secundário, acho que é uma conexão, ela é até um ponto de vista circular nesse contexto dessa relação forte com os demais setores da economia, seja do serviço, seja na área de outros setores da economia do Brasil como um todo. É forte isso, né? Essa conexão, tomara que continue assim e que se fortaleça. E aí sim, a infraestrutura tem que estar à disposição, a estrutura logística tem que estar adequada para que o setor não sofra qualquer percalço, como você falou, nas entregas, de chegar toda a produção até o seu destino, ou seja, no mercado interno ou no mercado externo. Exatamente, né? O senhor trouxe aqui para nós todo esse dado bastante importante, foi um dos destaques aqui na abertura do nosso programa sobre essas atualizações, né, do VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária, atingindo a estimativa deste ano de 1 trilhão e 100 bi de reais, né, todos esses volumes dentro da porteira, e trouxemos também esses dados bastante interessantes em relação aos embarques, às exportações no mês de agosto, mais uma vez, excepcionais, mesmo quando a gente tem uma diminuição aí do setor agro dentro das exportações totais, mas tivemos um agosto recorde aí, muito interessante. E aí, eu gostaria de saber sobre planejamento também, né? Já que vocês estão aí no sul do país, a gente tem a questão do plantio do milho verão, demos aí a G-Rural, outras consultorias também avançando 16% na semeadura da cultura neste ano. Quais são as expectativas, né, para essa safra? Bom, as expectativas, e aí é a questão de oportunidade, e o setor agro, ele está vendo essa oportunidade, o produtor, ele tem um planejamento bastante apurado, ele avançou muito no viés profissionalização. Nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, isso foi dado da feira, na Expo Inter, tem uma perspectiva, inclusive os dados divulgados lá, e o nosso setor cooperativo também tem esta avaliação. No caso do milho, que é uma cultura de verão, vai avançar aí próximo a 7% na área a ser plantada para a próxima temporada. Isso dá uma oportunidade, um potencial de produção na ordem de 6 milhões a 6,5 milhões, se as condições climáticas forem favoráveis para uma produção, e que aí quase bate com a demanda nossa de consumo de milho aqui no Rio Grande do Sul, que é da ordem de 6,5 a 7 milhões de toneladas por ano. Nós temos um déficit na ordem de 2 milhões hoje no Rio Grande do Sul. No caso da soja, a previsão de um aumento de área próximo a 4% também, e que isso te dá um potencial de produção superior a 21 milhões de toneladas, como uma possível safra recorde, se as condições forem favoráveis no decorrer do ciclo produtivo, no caso da soja e do milho. No caso do arroz, tem um leve recuo na área a ser plantada, mas é natural. Então, dentro desse cenário de perspectiva e de bons preços que nós estamos vivendo, apesar do aumento de custo. Então, é aquela história que quando os preços estão interessantes, logo atrás vem a subida dos insumos, e é o que está ocorrendo, seja das máquinas, implementos, seja dos insumos em geral. Aí, que mais pesou, que é o peso maior, a questão dos fertilizantes, e aí pesou bastante. Na nossa régua aqui de custo de produção, está na faixa de 50% a 52% de aumento de custo, seja para o milho, seja para a soja. E isso preocupa um pouco. Mesmo assim, a relação de troca
nesse momento é mais favorável ao milho, e essa é a perspectiva, esse é o cenário em termos de planejamento, em termos de perspectiva de área e perspectiva de produção para a próxima temporada. Excelente, né? O milho que tem sido visto como a grande commodity aí da década, né? E tendo já essa importante expressão no sul do país, com esse crescimento aqui que a FECOAGRO acabou de dividir com a gente. Hoje, então, o planejamento da próxima safra, tudo tende a mostrar esse equilíbrio de atendimento aí total em relação ao consumo no estado. Agora, em relação ao trigo, a gente teve uma perspectiva bastante interessante também, né, nessa safra, não, Tarcísio? Exatamente, aumentamos a área aí próximo a 20%. Nós fazia tempo que nós temos uma área aí ela está entre 1.100.000 e 1.200.000 hectares. Tivemos um probleminha no início aí, nos meses de junho e julho, que ocorreu uma falta de chuva. E essa falta de chuva teve um problema aí de manejo das lavouras, principalmente na aplicação de cobertura. Aquela região das Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, sofreu um pouco com isso. E aí, no geral, vai ter sim uma quebra aí, uma perspectiva, porque tirou o vigor do trigo em relação ao potencial. Então, isso vai ter um impacto sim. E como retomou a chuva, agora as operações de manejo, de aplicação de cobertura, de adubação de cobertura e também o tratamento das lavouras se retoma, e acredita-se que, se as condições climáticas também não atrapalharem, agora inclusive algumas regiões caiu granizo, um pouco atingiu algumas áreas, esperamos que não seja muito forte essa queda. No geral, se comenta que podemos ter aí uma queda de expectativa da ordem de 8% a 10%. Esperamos que isso não aconteça, que daqui até o fim do ciclo as condições climáticas também sejam favoráveis e que a gente possa colher aí sim um próximo ou superior a 3 milhões de toneladas, dadas as condições de adversidade que ocorreram aí. Caso contrário, nós teríamos uma condição de ter uma melhor safra de trigo nessa temporada, se as condições não tivessem atrapalhado em termos de clima aí nesse curto período de tempo aí no ciclo produtivo. Exatamente. Bom, o senhor pontuou há pouco, né, a questão dos fertilizantes, dos insumos no geral, né? Nós também trouxemos há pouco aqui na nossa edição dessa terça-feira o Boletim Radar Agro Itaú BBA mostrando, né, que sim, tem esse cenário bastante de queda, né, de importante aí na relação de troca com fertilizantes, e realmente essa expressiva alta que vem devido a esse cenário que a gente vem acompanhando, nitrogenados, fosfatados, fertilizantes no geral com alto valor, né? Então a relação de troca acaba sendo desfavorável aí nesse momento. E aí a gente acabou de escutar isso por parte da FECOAGRO com esse incremento aí de 50% pelo menos, né? Ou seja, diante desse cenário, Tarcísio, o produtor ele tem que saber realmente se planejar, se organizar cada vez mais, mesmo com esse boom de commodities que a gente acompanha, mesmo com essa segurança alimentar que a gente traz não só para o Brasil, como para 209 países os quais exportamos, a gente precisa entender cada vez mais esse cenário como administradores aí do setor? Exatamente. Então, é um momento agora, né? Desculpa. Esse momento, o produtor tem observado isso, e a grande maioria dos produtores aproveitaram a oportunidade da melhor opção de relação de troca. Inclusive, muitos deles já se planejaram adquirir os insumos no final do ano passado. Outros adquiriram e se planejaram e aproveitaram a oportunidade no início de 2021 e adquiriram os insumos a preços mais competitivos, porém com custo menor. Agora, aquele produtor que não conseguiu, por alguma razão, ele vai adquirir agora, no início do plantio, com certeza ele vai levar um susto e uma preocupação em relação à formação do custo da sua lavoura. Isso é preocupante, sim, e acreditamos que é uma minoria dos produtores que estão nessa condição. Aqueles que tiveram essa oportunidade e o planejamento, sim, é um momento interessante, o produtor está cada vez mais profissionalizado, ele está observando todos os movimentos de preços, tanto na parte do produto que ele tem, dos grãos, ou seja, a proteína, e também como a parte dos insumos, máquinas. Aliás, essa oportunidade aí não é só insumos, né?
nós vemos aí que subiu o óleo diesel bem significativamente, a energia, tudo impacta, né? A questão da variação do câmbio, tudo vem atrás dentro dessa... Eu sempre digo que, do ponto de vista da economia, o mercado é a oportunidade, assim como os outros setores e fornecedores de insumos estão vendo essa oportunidade. E o produtor, ele se planeja assim, ele está bem organizado e está vendo qual a melhor oportunidade para ter uma melhor relação de troca e principalmente a relação de rentabilidade. E um fator fundamental que o produtor não pode esquecer, que ele está numa área de risco elevado. Então, para ele se proteger e mitigar esse risco, ele tem que fazer o seguro, ou se é outros produtores que se enquadram no Proagro, ter essa cobertura para não ter percalços aí, ou susto se tiver uma frustração de safra por motivo de climático ou de outra ordem, né, que ele possa se proteger em relação ao empreendedorismo que ele tem, que é produzir alimentos para o mundo e para a nossa sociedade brasileira. Obrigada, Tarcísio. Excelente aí fundamentos que você dividiu aqui com a nossa audiência. Até uma próxima oportunidade, uma ótima terça aí para todos vocês. Para vocês também, a gente tem a federação e nós estamos sempre à disposição para qualquer argumentação ou informação a respeito daquilo que o setor cooperativo está acompanhando. Esse é o nosso papel, estamos sempre à disposição de vocês e parabéns pelo programa. Continuem fazendo essa comunicação com a sociedade, que é fundamental que a sociedade interaja e entenda quais são os movimentos e quais são aqueles desafios que o setor agro tem para produzir e colocar a produção à disposição da segurança alimentar dos nossos brasileiros. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Ótimo dia.